Chelsea dá chapéu no Palmeiras, a repercussão negativa da contratação do Jefté e tem também onde você pode assistir o jogo de hoje entre Palmeiras e Universitário, além também das escalações. Vamos junto para esses três assuntos? Você que já nos conhece aí, por gentileza, já chega com o dedão no like aí para você conferir esses três assuntos e a gente trocar uma ideia bacana. E muito obrigado por seguir o nosso canal. Você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. Todo santo dia aqui tem vídeo falando de Palmeiras com muito debate, muita resenha, muita informação aí para vocês também. Então, se você ainda não nos conhece, segura até o final do vídeo. Se você gostar do assunto, gostar do nosso formato aqui, aí sim você dá o like e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Lembrando que vocês que assistem pelo celular aí, ó, quando você clica em curtir, aparece o botãozinho hypar. Então, por gentileza aí, se você conseguir, clica no like e dá uma hypada no vídeo também, que é muito importante para ranquear melhor o nosso vídeo aqui no YouTube. Fechado, meus amigos? E ó, vamos falar aqui do Chelsea, né? O Chelsea que deu um chapéu no Palmeiras, o Chelsea frustrou aí os planos do Palmeiras e encaminhou a contratação do Enciso. O Palmeiras estava naquele vai, não vai com o Enciso e com o Chelsea. O Chelsea já foi lá, colocou o malote na mesa e acabou a conversa. O Blue Co Group, explicar para vocês aqui como é que é o funcionamento, né? Como que foi essa negociação do Enciso. O Chelsea, o grupo que controla o Chelsea e o Strasbourg, chamado Blue Club, deu um chapéu no Palmeiras, né? Abre aspas, um chapéu, e contratou o Enciso do Brighton. Então, o que acontece aqui? O Palmeiras tinha um interesse na chegada dele, ele que é jogador de seleção do Paraguai, ele tem 21 anos, mas esse grupo, Blue Co Group, ele é um conglomerado estrangeiro, ele está praticamente acertado com o Enciso. Está perto de fechar a aquisição do Enciso aí, que vai ser 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, 95,1 milhões de reais, mais bônus. E aí, segundo as fontes, a expectativa é que o Enciso vá primeiro para o Strasbourg, né, lá na França, para ter uma rodagem no campeonato francês. O que mesmo aconteceu aí com o Andrei Santos, que inclusive está voando no Chelsea, eu vi ele jogando contra o Palmeiras lá no Mundial. Moleque voltou um absurdo, ele fez uma temporada sensacional na França, e o mesmo caminho deve seguir aí o Enciso. No entanto, ele é visto aí como um nome a longo prazo do Chelsea. O Chelsea faz muitos. O Chelsea está montando um time de futebol americano, né? Não cabe mais gente lá, então o Chelsea vai emprestando. E aí, se o jogador virar, ele acaba voltando. Ele pode ir depois para o Chelsea aí em 26, 27. E assim que o negócio for fechado, o Enciso vai ser o 15º jogador ou profissional aí, né, contratado pelo Chelsea do Brighton, desde que o Blue Club aí, que é o consórcio, né, um consórcio formado aí pelo Todd Bowley, né, do Chelsea, e pelo grupo de investimentos Clear Lake Capital. Então, ele assumiu o controle do Chelsea em 2022, então há esse consórcio entre Chelsea e Strasbourg. E nessa entrevista coletiva de quinta-feira, o treinador do Brighton, o Fabian, ele ainda não confirmou a saída do Enciso. Mas até comentou que tem alguns rumores, né, algumas conversas, esse tipo de coisa. Os números do Enciso são 5 gols e 6 assistências em 57 jogos pelo Seagulls, desde que ele foi comprado pelo Libertar em 2022 por 9,7 milhões de libras, ou 70 milhões de reais. Já era caro naquela época, né? E na temporada passada ele foi emprestado para o Ipswich Town, e ele que terminou rebaixado, né, na Premier League. E, enfim, Enciso deve fazer esse caminho, vai pro Strasbourg, na França, e depois deve ir pro Chelsea. Esse Chelsea odeia o Palmeiras mesmo, hein, cara? Mas vou falar um negócio para você, até gravei o vídeo aí. Eu, obviamente, queria aqui, gostaria aqui, mas eu não fiquei tão bolado assim dessa negociação dar errada, porque o Palmeiras tem muito atacante, tem muito ponta. Eu penso que a maior carência do Palmeiras aí é o 8, né? O Palmeiras precisa fechar esse 8 logo. Richard Rios saiu, o nível ali do mesmo meio-campo caiu, mas o Palmeiras precisa correr para fechar esse meio-campo. E eu acho que, obviamente, se o cara quiser, se tiver negócio, Andreas Pereira é esse cara, né? Volta o foco para ele ali, tenta fechar logo essa contratação para não virar outra novela. Eu acho que o 8 ele é muito mais importante. Se desse no mundo perfeito do palmeirense, trazia os dois. E o palmeirense ia cornetar do mesmo jeito que eu conheço vocês. Me conheço, acima de tudo. Então a gente ia cornetar do mesmo jeito. Se no mundo perfeito, traria os dois. Mas o que resta o foco é atrás do 8, né? Andréas Bagreira e Júlio Bagriço, alguma coisa assim. Júlio Indeciso. Com certeza ia rolar coisa do tipo. Não dá para competir, né? Especialmente com esses times hoje que tem esse nível de dinheiro.
todo um grupo por trás, assim, não dá, cara. É muita coisa, né? Você vê o Chelsea, o que ele precisava era um técnico, só porque realmente é muito jogador, né? Muita gente prestada, muita gente no elenco, precisava de um treinador para colocar tudo em ordem ali, né? Eu tava assistindo, acho que o amistoso, quando o Estevão estreou lá, os caras falando, o Chelsea quer mais não sei qual meia, mais qual ponta. Mano, para um pouco, velho. Deixa um pouco pros outros times também, né? Mas é isso, eles vão deixando as coisas em ordem na hora que precisa de um reforço, o reforço é deles já, né? Ah, precisa de um lateral, busca ali que é nosso. Precisa de um meia, busca ali que é nosso. Que hoje o elenco deles já tá muito absurdo, não dá para competir com isso. Realmente, quando você tem um nome aí na Europa que você se interessa, você tem que torcer para esses caras aí com grana não se interessarem também, porque não adianta. Tanto que para os caras é fácil de competir financeiramente, e geralmente para o jogador é mais interessante, né? Porque o próprio Andrés é o exemplo disso, né? De hoje tá jogando no Chelsea e tal, e é difícil, né, competir com isso, mas tomara que essa parada realmente tenha aberto o caminho pro Pitico, né? Tomara que dê certo isso. E para quem conhece aí, para quem é mais inteirado, né, nessa questão de startup, esse tipo de coisa, eu dei uma estudada no modelo de negócio do Chelsea. Como que o Chelsea funciona? Esse Todd Bowley, que é o novo dono do Chelsea, que comprou o Chelsea recentemente, ele funciona como se ele trata jogador como se fosse investidor anjo de startup. Já ouviu quem conhece o mercado aí de empreendedorismo, né? Ele trata como se ele fosse um investidor anjo. O que que ele faz? Ele tem dinheiro a dar com pau, né, gente? Então ele pega aqui, ó, você imagina, ele investe em 100 jogadores. Vou dar um exemplo. Investe em 100 jogadores. Desses 100 jogadores, digamos que o cara tem um acerto aí de 8 a 10%. Desses 100, 8 ou 10 vão virar. E esses 8, esses 10 vão pagar esses 100. Então, por isso eles têm uma grana para investir pesado em jogadores, porque se 10% for a taxa de acerto dele, esses outros 10 vão se pagar. Só que qual que é o grande problema aqui? Você precisa ter um dinheiro muito grande para você girar. Você precisa ter... E o Chelsea, o que ele faz? Ele faz contratos longos. Ele deu um contrato, se eu não me engano, para quem que foi? Um contrato de 10 anos, cara. Quase isso. 10 anos. Olha lá depois os contratos do Enzo Fernandes, do Mudryk, de todos esses caras. É contrato muito longo que eles usam uma manobra para diluir, né? Para não serem pegos no fair play financeiro. E o Chelsea usa muito dessa manobra, então eles atuam no mercado de maneira agressiva e acabaram levando o Enciso, né? E vamos falar aqui agora também do Jefté rapidinho, que, cara, tá gerando muita polêmica, né, a contratação dele. E os torcedores do Rangers, eles comemoraram bem a partida do Jefté, a partida, né, a saída do Jefté do Rangers. Então, você vê, eu vou mostrar um elogio aqui, tá? Potencial para ser um grande jogador, só queria que nossos fãs tivessem sido um pouco mais pacientes com ele. Isso aqui é um comentário positivo, tá? Rapaziada, mas eu vou ler aqui, não vou pôr o outro na tela, tá? Não vou pôr o outro na tela, acho que nem faz sentido também ficar avacalhando com o rapaz aqui, né? Mas assim, tem comentário aqui, ó, tá na tela aqui, não vou pôr aqui, falando jogador horrível, já vai tarde. Tem um outro falando aqui que jogador era um lixo, não fará falta. Enfim, a torcida do Rangers, digamos assim que 80% está comemorando a saída dele e os outros 20% estão falando, ele era uma promessa. Isso porque o cara foi melhor lateral lá da Escócia. Acho que a gente achou uns caras no nosso nível, hein? A gente achou os malucos no nosso nível. E tem também os comentários do anúncio dele, né? No Instagram do Palmeiras, né? Eu fui, desculpa, eu ia no Instagram, mas eu preferi no Limbo mesmo, porque aqui dá mais conteúdo. Olha isso aqui. Palmeiras, parecem as contratações de 2009. Mikael, Jesse, Jefté, Fabinho Capixaba, M. Martinez, Gilmar. Os caras também não economiza, né? Isso aqui eu vi bem na hora que anunciaram ele. Jogador ruim é uma pica. Contrata rápido, chega rápido, ninguém atravessa e sai rápido no bid. Os cara tava comentando que ele já tava no Brasil já há uns 3 dias, ninguém tinha visto, né? Os caras falam, ninguém liga pro cara, os caras pegam no pé também, né, mano? Aí, olha lá, falta lateral direito, falando lateral aqui, ó, ciclo de jogador ruim, contrata rápido, sai do bid, não tem novela, ninguém atravessa. Do nada esse maluco é horrível. A torcida do Palmeiras, eu vou falar pra você, viu? Até no Insta eu olhei, tá até um pouquinho mais tranquilo. Eu lembro que a do Emiliano Martinez foi um negócio assim, assustador
no Insta, porque o cara tá jogando bem, né? Tem os caras aqui questionando contratação e tal. Tem isso aqui, ó, para contratar Bagres vocês são rápidos. Agora bons, vocês perdem igual esses agora que foi pro Chelsea. Eu não entendi essa comparação. Geralmente quando vai pro Chelsea, realmente no caso do Estevão, ele já ia faz tempo, né? Para mim essas contratações mostram o erro de planejamento do clube, falando da saída do Rocha e do Mike e do Rios, né? Mas assim, a torcida do Palmeiras é complicada, né? E aqui é collab, né? Então, assim, eu espero que ele não tenha lido os Nossa, merda. comentários, né? Tomara que não. Não tem como. Mas vou falar um negócio pra você. GFT era o jogador que eu queria? Nossa, acordei hoje, vou contratar o GFT. Não. Definitivamente não. Só que eu vou usar um ponto aqui. Aí tu pode me chamar de passar pano, fica à vontade. O Bernabé que joga no Internacional. Ele veio da onde? Ele veio da Escócia. Ele foi um fracasso na Escócia. Tava todo mundo querendo contratar o Bernabé. Vou falar que vai acontecer a mesma coisa com o GFT? Não vai, né? Não vai. Mas vou esperar o cara jogar. Repito, é o jogador que eu queria no Palmeiras? Não. Longe disso, longe disso. Talvez não estaria nem no meu radar. Inclusive, eu fico me perguntando como que o scout do Palmeiras consegue achar esses nomes. Porque é um negócio muito aleatório, cara. O próprio Emiliano Martins. Falou, cara, como que eles conseguiram achar? Não fazia nem ideia que tinha um uruguaio lá na Dinamarca. E os caras conseguiram buscar. A mesma coisa vale para outros nomes. Eu não fazia nem ideia do GFT no Rangers como potencial lateral esquerdo, sabe? Então, assim, são nomes, eu acho que os caras cavucam bastante, os caras escavam bastante para tentar achar um nome ali de qualidade. Mas, cara, qual é a nossa opção aqui como torcedor, né? Por mais que eu discorde da contratação, deveria vir um cara mais experiente aí na posição. É a política do Palmeiras hoje, né? Não tem como mudar. A única coisa que a gente tem que fazer é torcer para dar certo. Se acertar também os caras da carteirada, né? Olha lá, ninguém conhecia, só eu, né? Acho que o Emiliano Martins é um pouquinho esse caso, tá, né? Mas enfim, é realmente meio que o famoso tiro no escuro, né? Vamos falar das escalações agora, onde assistir, né? Do Palmeiras e Universitário. Mas antes, queria dar um recado para vocês aí do nosso parceiro KTO. Você pode ganhar até R$ 500 extras na Libertadores e na Sul-Americana, tá? Com a KTO. E para participar é fácil. QR Code na tela aqui, ó, ou o link fixado no comentário aí. Você acessa, você vai lá na aba promoções e depois você encontra a opção 25% de ganhos extras nos jogos da Liberta e da Sula, tá? Aí você clica em participar e já era. E para você participar, para você fazer funcionar a parada, é fácil. Você monta uma aposta nos jogos da Libertadores ou da Sul-Americana, tá? É quinta-feira já, mas ainda tem jogos das duas competições. Você escolhe pelo menos 3 seleções com odds de 3.0 ou mais, tá? E aí você ativa o ganho aumentado de 25% no seu boletim antes de confirmar, beleza? Mas lembrando sempre com responsabilidade, apenas para maiores de idade na KTO, que é uma casa regulamentada no Brasil. E aí? É isso, senhores. Vamos falar de Palmeiras Universitário, onde você pode assistir os horários, as escalações. O Palmeiras Universitário, eles jogam hoje, quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Volta das oitavas de final. E, rapaziada, com todo respeito, com todo respeito, o Palmeiras tem que ganhar hoje, mesmo com o time universitário. Mesmo com o time universitário, perdão. Mesmo com o time alternativo. Mesmo com o time alternativo, o Palmeiras tem que ganhar hoje, na boa. Dá ideia pro Na Abel, boa. não. Ele já entra com a molecada. Não pode falar que é soberba, né? Tudo é soberba, né? O Palmeiras chega com classificação encaminhada, né? O Palmeiras tem um time 14 vezes mais caro que o do Universitário. Na partida de ida lá, o Palmeiras enfiou 4-0 nos caras, né? E pode até perder por 3 gols de diferença em casa. Então, a vantagem deve fazer o Abel mexer no time hoje. O Universitário, ciente que está praticamente eliminado, quer deixar uma boa imagem, né? Com o Palmeiras depois de tomar 4 em casa. Eles ainda vêm de empate, né, com o Juan Caio pelo Campeonato Nacional no último fim de semana. E onde você pode assistir esse jogo? Na ESPN, canal fechado, e também na Disney+. Tem as prováveis escalações. Provável escalação do Palmeiras hoje, né? Na vitória de domingo contra o Botafogo, o Abel ele fez 5 mudanças na escalação e ele deve mexer de novo no time do Palmeiras, né? Com a vantagem bem confortável, a ideia do Abel é poupar os jogadores mais desgastados aí contra o Sport. Então, aqui, ó, sem segredo no gol, né? O Everton barra Marcelo Lomba, ele pode até deixar o Marcelo Lomba aí para fazer um aquecimento, né? Giai, Bruno Fux, Mikael e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício Sousa, Facundo Torres
e Vitor Roque. Não tem nada de mistão aqui, tá? Não tem nada de mistão. Assim, mistão é um ou outro, mas se você olhar a base do time, é um time que costuma jogar, né? Eu achei até que ele ia girar. O Rafael Veiga, por exemplo, não sei como é a situação do Rafael Veiga hoje na questão do pubis, né? Da lesão dele do pubis. Mas eu imaginei, por exemplo, que o Rafael Veiga iria jogar. Eu pensei que ele ia pelo menos, se não jogar, às vezes não tá 100%, pode entrar no segundo tempo. Quem tá fora? Bruno Rodrigues, não sei, eu sempre tenho que mencionar isso, eu não sei quando o Bruno Rodrigues volta. O Bruno Rodrigues me parece que faz 2 anos que ele está em transição física. E aí o Rafael Veiga, né, que tá com dor no pubis, tem o Paulinho, cirurgia na perna direita, e o Carlos Miguel, que não está inscrito. E aí você tem de pendurado só o Bruno Fux. O Universitário, né, o técnico Jorge Fossati, ele está na briga pelo Campeonato Peruano. Ele não sinalizou se ele vai fazer uma mudança grande ou não na escalação do Universitário. Ele tem o Riveiros, que foi expulso, e esse é o desfalque do Universitário, que inclusive era um dos destaques lá da defesa do Universitário, o Cucurella deles, né? Provável escalação deles aí: Britos, Polo, Santa Maria, Corso, Di Benedetto e Inga, Pérez Guedes, Concha e Urenha, Flores e Varela é a escalação do Universitário. Quem tá fora é o Ribeiro, suspenso, e aí pendurados eles têm o Vélez, o Varela, o Carabali, Gabriel Costa, o Polo e o Concha. Arbitragem dos caras: Piero Mazza, do Chile, arbitragem do jogo, né? Piero Mazza, do Chile. Árbitro assistente: Cláudio Urrutia, assistente 2, Juan Serrano. Francisco Gilabert é o quarto árbitro, e VAR Rodrigo Carvajal. Então, meus amigos, hoje, na boa, hoje para mim é jogo para ganhar, mesmo com um time bem alternativo, com todo respeito ao elenco do Universitário, mas o Palmeiras é muito acima, né? E tem que fazer o resultado em casa hoje, né? E o Benedetto aí, a gente falou, né, no outro jogo, quando saiu o nome dele, 5 minutos de jogo ele fez o pênalti, né? Mudaram as Monstro. coisas aí, né? E só passar em questão da Libertadores, né? Já foram definidos aí os confrontos. Ontem Flamengo e Estudiantes passaram, né? Então, Flamengo e Estudiantes, Vélez e Racing, vai ser um jogo da hora, tomara que seja em horários diferentes para dar para assistir. O São Paulo passou, espera agora LDU, o Botafogo, e aí tem o Palmeiras, Universitário, Libertar e o River, que foi 0-0, né? Então, sim, teoricamente, né? Agora o River decide em casa, é para ser tranquilo. Vamos ver se não tem nenhuma zebra. Eu fico na dúvida, né? Se de ter um Palmeiras e River, que seria legal demais no estado dos caras e tal, ou, né, a zebrinha aí do Libertar, que pode ser um pouquinho mais fácil, mas também se os caras eliminarem o River, né, para ficar meio esperto, né? Mas é isso, Exato. né? Libertadores, o Flamengo, em teoria, tá muito tranquilo do outro lado, mas eu acho muito mais fácil o Flamengo cair para o Estudiantes do que para o Inter ontem, porque o Flamengo adora perder esses jogos assim, mas eu acho que o Flamengo tá, para mim, tá garantido ali na semifinal, só que o Racing, eu acho que o Racing deve ir também, vai ser chatinho, né? E aí é o Palmeiras fazer hoje o dever de casa mesmo, né? Não levar susto, até porque, meu Deus, levar susto com 4-0 lá, aí realmente Exato. tem que ser um negócio para estudar mesmo, né? E, cara, falando de Libertadores aqui, ó, entrando rapidinho numa notícia aqui, que é importante, né? A gente precisa noticiar isso aqui, que foi a CBF cobrando o rigor total da Conmebol. A CBF emitiu uma nota para a Conmebol. Vocês devem ter acompanhado que rolou uma barbárie aí na arquibancada durante Independente Universidade do Chile, disputado na Argentina pela Sul-Americana. Então, a CBF cobrou um rigor total da Conmebol aí na apuração e severidade na punição dos responsáveis, e em nota destacou que só será possível erradicar a violência nos estádios com uma punição assim exemplar para que isso não aconteça mais, né? Para que o futebol não seja palco dessas cenas. Inclusive aqui, ó, no rodapé, a nota da Conmebol, a nota da CBF. A CBF pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade. Então, essa partida de volta das oitavas da Sula, ela foi cancelada, né, depois de 1 hora de paralisação por causa da briga, e esse duelo estava empatado em 1-1. E a Universidade do Chile ela ia se classificando por ter vencido o jogo por 1-0 lá em Santiago. A Conmebol vai seguir o protocolo, vai abrir um procedimento disciplinar, assim como ocorreu com o Colo-Colo, que eles entraram em conflito, né, no duelo pela Libertadores contra o Fortaleza, que foi interrompido. Então, nota da CBF
o que dificilmente adianta alguma coisa, né, cara? A gente vê anos e anos e anos acontecendo absurdos aí. Eu não lembro qual foi a punição do Penharol. Eu tava nesse jogo de 2017 e eu digo que se não fosse a mancha lá, ia acontecer uma coisa pior do que aconteceu aí nesse jogo da Laú. Então, isso aí não é de hoje, né, meu amigo, que acontece. E normalmente a Comebol, eu vou falar um negócio pra você, viu, meu amigo? E ontem mesmo, na hora que teve o problema lá do Inter, né? O Penharol, deixa eu ver, havia sido punido em 3 partidas e 80 mil. Eu não entendo isso. Tipo, a Comebol, ela vai lá e pune. Tem o racismo, tem alguma coisa, vai lá e pune o clube e o clube paga ela. Ela que organiza o evento, que às vezes deixa a E ela parada igual. recebe. É muito doido isso daí, né? Mas do Inter, por exemplo, quando saiu os papelzinhos, atrasou o jogo lá, inteligência absurda dos caras, né? Eu falei, mano, os caras vão tomar multa maior do que. Não duvido os caras tomar uma multa maior do que a da briga. E aí que, como é uma parada que rodou o mundo, né? Acredito que eles vão talvez tentar usar de exemplo, tá? Porque virou uma parada midiática. Mas realmente a gente não espera muita coisa. Parou de tanta confusão, né? Foi evoluindo aos poucos, né? O pessoal diz aí nos anos 60, 70, no começo da Libertadores, que era praticamente impossível os times brasileiros jogarem lá. Tanto que por isso que os times brasileiros preferiam fazer tour pela Europa do que ficar rodando aqui na América do Sul e tomando porrada, né? Foi aos poucos melhorando, mas ainda tá muito longe, né, cara? E o maior problema é isso, quando tem um negócio muito absurdo e não acontece nada, e aí tem um detalhe ou outro, a Leila até falou, né? Que a multa, às vezes, pra você voltar do intervalo, que você atrasa um pouquinho lá, voltar do intervalo, é maior do que, por exemplo, a multa que o Cerro tomou em relação ao racismo lá com o Luigi, né? Então, não dá para esperar muito da Conmebol e a CBF faz. Aliás, outra parada da CBF que rolou, né? Que aí eu acho que é muito pró-Corinthians. Parece que a CBF vai pedir para os times brasileiros não participarem da pré-Libertadores. Eu falo, os caras já tá querendo ajudar o Corinthians a parar de passar vergonha, né? Mas tirando a parte de brincadeira, é bom, pelo menos melhora um pouquinho o calendário, né? Para quem vai na pré-Libertadores, a gente não costuma ir mais. Uhum. É isso, então, meus amigos, trouxemos para vocês aqui muitas informações. Falamos de Enciso, né? O Palmeiras tomou um chapéu aí do Chelsea, do grupo do Chelsea. Tem também os comentários dos amigos aí falando sobre o Jefté e escalações onde assistir Palmeiras Universitário e, por fim, a nota da CBF para Comebol. Fechado, meus amigos? Mais inútil que dedo mindinho também essa. Ou não, né? Dizem que o dedo mindinho é o equilíbrio do corpo, né? Se você perde o dedo mindinho, você fica chacoalhando de um lado pro outro. Não sei se é verdade. Tem alguém sem o dedo mindinho aí nos comentários? Conta pra nós aí. Beleza, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa aí nos comentários, dá like no vídeo, hypa ele se for possível. E tamo junto, a gente volta aqui a qualquer momento com mais informação e mais troca de ideia com vocês. Valeu, abração.